Então, voltando a falar do partido arquitetônico, a ideia é a ideia preliminar daquele edifício, é o ponto de partida, é o fio condutor do projeto. Talvez você questione, professora, mas tem mais de um assunto que é importante para mim dentro dessa criação. Tudo bem, não vai ser só o partido que vai ser abordado. Na realidade, a gente vai ter que analisar tudo. Então, se eu tomo como estrutura o meu partido arquitetônico, não quer dizer que eu não vou analisar o local ou que eu não vou me preocupar com quem vai ser usar, ou que eu não vou me preocupar com o custo que isso vai ter. Mas eu preciso elencar algo que seja fundamental para então gerar esse ponto de partida ou fio condutor do projeto. O partido é a ideia que o projeto é capaz de veicular ou expressar. Quando a gente tem um partido muito bem resolvido, muito bem criado, ou seja, muito bem pensado, a gente vê que quando o projeto final foi realizado, aquele partido é muito claro. Então, muitas vezes a gente lê matérias, e eu vou mostrar aqui para vocês alguns projetos que falam exatamente disso. A gente vê, o partido inicial foi o fluxo, e daí a gente pega o projeto, quando a gente vai analisar, a gente vê que realmente o fluxo é o ponto primordial, é o ponto que foi o fio condutor do projeto. Então, é importante a gente elencar o partido com certeza. Se a gente não escolher um assunto, um ponto para ser o fio condutor, talvez o nosso projeto fique perdido. O partido também pode ser identificado mesmo em situações onde a configuração funcional é um dado, uma condicionante ou uma determinante. Isso, por exemplo, é um fato muito comum em estádios, ginásios esportivos, teatros e, em alguns casos, aeroportos. Ou seja, a função tem um programa tão extenso que muitas vezes a gente pode falar, mas é o programa, como que eu vou me desvincular disso? O programa é muito extenso, eu preciso atender todos os itens, como que eu vou resolver? Mas isso pode ser o partido. A divisão do programa em áreas, ou em edifícios separados, ou em andares separados, a resolução de como colocar todas as áreas vinculadas, como se conectam essas áreas. Então, vamos passar agora por todos esses itens, né? O partido que vem da análise do terreno. A gente tem aqui o MASP e a gente sabe como que é o terreno que o MASP foi instalado, ou seja, é um vale, né? E aí tem uma frase da Lina Bobardi explicando seu projeto que diz: o Belvedere do Trianon, chamado de vão livre nos dias de hoje, ou seja, aquele vão livre do MASP, será uma praça sem jardim, para encontro do povo, exposições ao ar livre e concertos, nada mais. Ou seja, ela olhou o terreno e resolveu tirar o proveito da vista que tinha esse espaço que ia ser implantado. Então, ela inclusive diz o seguinte, ela disse o seguinte, que o vão livre foi a solução encontrada para atender a uma exigência de quem doou o terreno à prefeitura. Qualquer coisa que se construísse ali não poderia atrapalhar a vista do local. Ou seja, ela então tomou isso, a vista, ela foi até o terreno, analisou que a vista do terreno era essencial e por conta disso, então, ela propôs elevar todo o edifício e criar o vão livre para que fosse usado pelo povo, para exposições. E realmente a gente vê que esse foi um partido totalmente nítido no projeto hoje. Quando a gente vai até lá e então a gente visita o local, a gente percebe que com certeza esse foi então o ponto norteador do projeto. Ainda falando sobre análise do terreno, a gente tem um outro projeto que é do Guilherme Mota, que é um museu na Coreia, um concurso, e aqui é a mesma coisa, a gente tem um vale, e só que não era a questão da vista, como o MASP, e sim como resolver essa profundidade que se tinha do vale. Então, foi tirado o partido do terreno e foi implantado um edifício como se fosse um edifício ponte. A gente vê que, inclusive, isso está nas pranchas do projeto, com esse desenho, e a partir desse desenho de partido, então, foram se desenvolvendo todos os espaços, foi pensada a estrutura, mas o partido inicial foi implantar um edifício como se fosse um edifício ponte. Vamos falar um pouquinho agora sobre o programa de necessidades. Então, a partir do programa de necessidades, né, como que isso pode ser um partido? Eu tenho aqui
um,